Hello everybody! Tudo beleza? Eu sou o Teacher Júlio e este é um vídeo de leitura guiada para iniciantes. Inglês para iniciantes, a gente está hoje na parte 2 deste livro que se chama The Last Photo. A última foto, a gente começou esse material na semana passada. Se você ainda não viu a parte 1 desse vídeo, tá aqui o link para você assistir primeiro. Na parte 1 a gente viu bastante desses dois personagens aqui. São os principais personagens da história, o Martin e a Pam, que são irmãos, foram passar o dia em Cambridge. Eles moram em Londres, mas pegaram o busão para passar o dia em Cambridge, não é muito longe de Londres, lá na Inglaterra. Foram lá turistar, tirar bastante foto e o problema foi que quando foram tirar a última foto, é o nome do livro, The Last Photo, um cara se atravessou e acabou aí com a última pose do filme. Lembra quando a máquina fotográfica tinha filme, tinha que calcular tudo certinho, cada foto que você fosse bater. O cara esse, né, um cara meio suspeito, usando óculos escuros, um chapéu, um boné, um mochilão nas costas, parou bem na frente do Martin quando a Pam bateu, estragou a última foto, The Last Photo. E a parte 2 se passa então 3 dias depois, quando eles revelaram as fotos. Agora estão com as fotos aí impressas, reveladas, e aí a gente vai saber um pouquinho mais desse homem misterioso. No final da parte 1, eles veem, né, o homem entrando no ônibus para Aberdeen, essa cidade que é na Escócia. Então eles ficaram até felizes. O cara tá indo para a Escócia, bem longe. Bye bye, né? Rolou uma tretinha ali por causa da última foto e o cara foi embora aí. Ele bravo, a Pam e o Martin também bravo com ele, porque ele estragou a última foto. Mas agora então vamos saber o que se passa na nossa parte 2. Preparado? Esse exercício de leitura guiada te ajuda bastante, principalmente com vocabulário. Também o listening, eu vou fazer então agora a leitura dessa primeira parte aqui. Você abre o ouvidão, põe o fonezinho de preferência, e depois a gente vai ver frase a frase, estrutura por estrutura, tudo que se passa aqui, o que eu vou te ajudar com a gramática dessa história. Você vai aprender bastante coisa. Beleza? Então agora somente escute a primeira parte e, claro, leia no material enquanto você vai ouvindo. Bora? Let's go! Então tá, como eu disse, se passa 3 dias depois da primeira parte. Eles já voltaram para Londres, onde eles moram. 3 days later, on Tuesday, Pam has her photos from the shop. Look at these, she says to Martin. They're the photos of us in Cambridge. Oh, these are all very good, says Martin. But not this last one, says Pam. Look, it's that man with the rucksack. 3 dias mais tarde, 3 days later. 3 dias, 3 days, tarde em inglês, late. Mais tarde, later. Vá repetindo também as palavras novas, essas estruturas, para te ajudar a desenvolver também o speaking, a fala. E eu vou dando várias dicas como essa. Uma dica importante, sempre antes de dias da semana, a gente usa a preposição on. Certo? Então, se você quer dizer, por exemplo, eu tenho aula de... Quando é que você tem aula de inglês? Vamos dizer que você tem aula na quinta. I have English lessons on Thursday. Sempre que você usar aqui dias da semana, você vai usar a preposição. Quando você vai dizer algo acontece em algum dia, eu tenho aula de inglês na quinta, on Thursday. Ok? Você quer dizer, eu saio com meus amigos no sábado. I go out with my friends on Saturday. Antes dos dias da semana, on, certo? No sábado, on Saturday. E a história se passa agora 3 dias depois, na terça-feira, on Tuesday. E a Pam tem as fotos. Lembra? A gente falou bastante aqui da conjugação de verbo, né? O verbo have, se fosse eu tenho, ou bastante. Se você não viu o vídeo da semana passada, eu realmente recomendo que você assista, porque a gente falou bastante de conjugação. Eu tenho, I have. Você tem, you have. Mas como é a Pam, vou só lembrar agora. Depois, durante o vídeo, eu não vou ficar relembrando essa regrinha da terceira pessoa de botar o S, né? A Pam tem as fotos, sempre embaixo você vai ver a tradução.
Beleza? Então a Pam tem as fotos dela. Outra coisa que discutimos na parte 1 bastante foram os possessivos. E eu vou botar aqui de novo. Essa tabelinha salva vidas, galera. Essa tabelinha você tem que saber na ponta da língua, né? Com os pronomes aqui na esquerda. Na coluna da esquerda você tem os pronomes pessoais. No meio, os possessivos. Aqui tem o dela em inglês. Her, que é o possessivo que está na história ali, as fotos. Eu vou tirar esses exemplos extras aqui, né? Vai aparecer uns exemplinhos assim que eu vou acrescentar, mas para não ficar muito sujo aqui, muito poluído na tela, vamos deixar só a história. Tá aqui o possessivo dela, né? As fotos dela. Tem agora as fotos que ela revelou, as fotos dela. O possessivo tá aqui, her, beleza? Vou baixar um pouquinho aqui que talvez a minha câmera esteja aí. Você pode tirar um print. Claro que o material ele fica na descrição do vídeo aqui. Tem um link para você baixar esse material que você está vendo, com as tabelinhas, com todos a tradução do texto. Você baixa depois. Beleza? Deixa eu subir aqui para a gente ver essa primeira frase. Então, se passa 3 dias mais tarde, 3 days later, na terça, on Tuesday, a Pam tem as fotos, né, da loja. Mas dá que ela buscou da loja, né? A preposição from indica origem. Quando você diz que é do Brasil, I'm from Brazil. E ela tem as fotos da loja. Não é que ela tirou, não é a foto da loja que ela tirou, mas as fotos que ela tirou e buscou da loja. From the shop. Da loja onde ela revelou as fotos. Certo? Então tá. 3 days later on Tuesday, Pam has her photos from the shop. E ela diz uma coisa pro Martin. Olhe para estas fotos, né? Look at, também falamos bastante no vídeo passado, preposição at, com o verbo olhar para alguém, olhar para alguma coisa. Look at. E aqui também tem o pronome demonstrativo estas. Nesse caso, estas fotos. Né? Quando você tem alguma coisa pertinho, tá com as fotos na mão ou bem em cima da mesa ali. Look at these. Look at this, she says to Martin. Ela diz para o Martin. Tá aqui a tradução sempre embaixo, você fica de olho. Vou baixar um pouquinho. Mesma coisa, põe o S porque é a terceira pessoa. I say, you say, she says. Olha a pronúncia. Says. Não é says, says. Ela diz para o Martin. E o próximo, elas são, olha a tradução aqui, elas são as fotos da gente em Cambridge, né? As fotos que eles tiraram em Cambridge, mas eu quero chamar a atenção pro elas, mas não é elas, né? É elas as fotos. Lembra que o they na tabelinha eu traduzi como eles, mas você sabe que é eles ou elas, né? Masculino ou feminino. Então, elas estão, elas as fotos. They are, contraído, there. They're the photos of us in Cambridge. Antes de a gente falar do us, lembrando que antes de nome de cidade, a gente usa in. Também já vimos no vídeo passado. Antes de nome de país, antes de nomes de cidade ou estado, né? Quando você diz no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil, nos Estados Unidos, em inglês sempre a gente vai usando a preposição in. Então, em Cambridge, in Cambridge. Se fosse no Brasil, in Brazil. Se você quer dizer eu moro no Brasil, I live in Brazil. Ou se você quer dizer a cidade, eu moro em Salvador. Vê que em português vai mudar de em Salvador, no Rio de Janeiro, na capital, na Bahia, por exemplo, em inglês não vai mudar. Antes de nome de país, estado ou cidade, in. Então, as fotos da gente, aqui eu traduzi o us como de nós, da gente, em Cambridge. Também é importante você ver aqui o pronome, esse da lista que está na direita, na coluna da direita, são parecidos com os pronomes oblíquos do português, me, mi, comigo, te, ti, contigo, e aqui em vez de nós, também pode ser conosco, nos, esse que vem depois do verbo, a gente, em inglês também tem, né? Você não vai dizer we,
que é nós, mas us. Eu poderia até traduzir fotos de nós. Esse us aqui é o nós, mas o nós objeto, quando você sofre a ação, a foto da gente, a foto de nós, a foto of us, beleza? Então você vai usar os pronomes que estão na direita. Próxima frase, o Martin está dizendo que todas elas estão muito boas. Oh, these are all very good. Estas fotos estão todas muito boas. O que tem de vocabulário novo? A gente já viu o very semana passada, né? O very potencializa adjetivos. Muito bom, very good, muito legal, very nice, muito calor, very hot, muito frio, very cold, e assim por diante. Todo, toda, todos, all. Segura o L aqui em cima no dente. Sempre que a palavra terminar em L, o L sempre é viradinho no inglês, né? Você tem que caprichar. All. Segura o L. All. Estas estão todas muito boas. These are all very good, says Martin. Mas tem uma última que não está boa, né? Todas as fotos estão muito boas, mas em inglês, but, não, esta última. But not this last one, says Pam. Verdade, a última foi estragada pelo Homem Misterioso. Então, essas estruturas a gente já viu tudo no vídeo 1. Se você não está lembrado ou não assistiu, assiste depois para revisar, né, ou para... A gente não vai ficar repetindo sempre a mesma informação. A última frase desta primeira parte aqui do vídeo de hoje, quero focar na pronúncia do verbo olhar. Look. Já falou desse verbo, mas eu não fiquei aí enfatizando muito a pronúncia e não tem o U longo, não é look. Não tá certo, é mais curtinho. Look. 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 É aquele homem, né? O homem que a gente já falou. It's that man with the rucksack. Mochila em inglês, rucksack, ou ainda backpack, né? Backpack é até mais comum na história, foi usada a palavra rucksack, mas backpack é um sinônimo e até mais comum a gente chamar de backpack, mas na história eles se referem à mochila, ao mochilão dele como rucksack. Certo, é o homem que está nesta última foto, The Last Photo, que é o título do livro, e mais vamos ver aí desta última foto e deste homem suspeito. Vamos agora fazer a leitura de novo. Você pode até agora só ficar no ouvido, que eu vou ler a mesma parte que eu já li, mas vê se agora você consegue entender sem olhar o texto. Fecha o olho, olha para o lado e vai só no ouvido aí enquanto eu leio e vê se você consegue entender todas as informações. 3 days later, on Tuesday, Pam has her photos from the shop. Look at these, she says to Martin. They're the photos of us in Cambridge. Oh, these are all very good, says Martin. But not this last one, says Pam. Look, it's that man with the rucksack. Vamos para a próxima parte da história. Na descrição do vídeo você vai poder baixar esse material. No material tem o áudio. Você pode baixar também o áudio se quiser. Tudo gratuitamente no site da English Bay. O material todo gratuito para você seguir estudando e praticando e revisando todo o material na descrição. Depois você baixa lá. Pode até, né, como eu falei, baixar o áudio, ficar escutando o dia todo a história, aí melhorando o seu ouvido. E agora a gente vai para a próxima página aqui, a próxima parte. Você já pode ir vendo aqui o homem na foto, né, como eu falei, com óculos escuros, boné, e tem uma coisa suspeita ali, aquele homem também no jornal, que o Martin está mostrando o jornal. Então vamos comparar aí essas duas pessoas. Vamos fazer a leitura então. Segue aí comigo, escuta e segue no texto. In the photo, the man is in front of Martin. You cannot see Martin behind the man's rucksack. Wait a minute,
says Martin. I know that face. It's in the newspaper. Do you have it? Today's newspaper? Asks Pam. Yes, it's here. Why? Yes, here he is. Look at this picture, says Martin. Pam looks at the photo in the newspaper. Parte a parte. Na foto, também uma coisa que está em uma foto, quando você está mostrando uma foto para alguém, você diz aqui na foto, in the photo. Preposição in. Também, se você está mostrando a foto para alguém, você pode dizer nesta foto aqui, tá vendo essa foto? In this photo, você pode me ver. You can see me. Sempre que tem alguma coisa na foto, também a gente usa a preposição in. Se você quer dizer, tem um homem na foto. There's a man in the photo. Ok? E assim que começa essa parte, então, né, na foto, você está vendo a foto, é o que está em colorido, não do jornal ali. O homem está na frente do Martin. In front of Martin. Repete aí. In the photo, the man is in front of Martin. Você não pode ver o Martin ali na foto, só dá para ver o homem, né? Porque o homem está na frente, você não pode ver. You cannot see Martin. Verbo importante, verbo modal, é o can, é o verbo poder. Eu posso dizer para você, você pode saltar. You can jump. O can é poder, você pode falar inglês. You can speak English. Você ainda não pode falar inglês, também na descrição do vídeo tem o grupo de conversação para você praticar e começar a falar inglês. Dá uma olhadinha no grupo de conversação, segue o link também na descrição do vídeo, depois você ali vê bem a descrição, tem bastante coisa, tem o nosso Telegram, bastante coisa ali para você adicionar a sua agenda de estudos, seu calendário de estudos, bastante coisa da English Bay acontecendo por aqui. Deixa eu voltar aqui. Você não, aqui está na forma negativa. Opa, me confundi. You can, você pode. Você não pode, põe o not. You cannot. Você não pode voar, né? You cannot fly. E no texto é você não pode ver. You cannot see. O Martin, né? Aqui eu posso também contrair, é bem comum a gente juntar o can com o not, fica can't. Talvez você já tenha visto, é a mesma coisa. O can't nada mais é que a junção do cannot. Mas tem as contrações, né? Bastante coisa a gente junta. Usa aqui o apóstrofo para expressar essa contração. Can't, não pode. É o mesmo que cannot. Você não pode ver o Martin. Preposição importante, preposição de lugar. Behind. Behind. Você não pode ver o Martin atrás da mochila do homem. Isso aqui confunde um pouquinho a cabeça, né? Porque em português é... esqueci até aqui de botar o do. Mochila do homem, certo? Mochila do homem em inglês, man's rucksack. É invertido, né? A gente não diz rucksack ou rucksack's man. Não se confunda. Sempre que você usar, isso também no vídeo passado a gente viu o possessivo sendo expressado pelo apóstrofo S. Em inglês a gente usa primeiro o possuidor. Man's, do homem. A mochila do homem, man's rucksack. Como é a ordem invertida do português, é um erro comum. Você tem que evitar aí dizer, por exemplo, vamos ver chapéu da mulher, por exemplo. Chapéu, hat. Mulher, woman. Não vai dizer chapéu da mulher, hats, woman. Ao contrário, woman's hat. Pai do Pedro. Pai, father. Pedro, em inglês, Peter. Aí você vai dizer
Pai do Pedro, father's Peter. Não, não, não. Pai do Pedro é Peter's father. Tome cuidado, então, ao usar o possessivo com S, que é invertidinho. Certo? Para fechar aqui, mochila do homem. Man's rucksack. Good. Você não pode ver o Martin ali. E o homem tá na frente. E aí o Martin tem uma sacada. Ele para tudo aí. Espere um minuto. Wait a minute. Fala mais rapidinho. Wait a minute. Tenta linkar aí a sua pronúncia. Wait a. Ou waiter. No inglês americano eu faço esse T mais viradinho, né? Waiter. Que é a junção do wait a. Waiter. Waiter. Wait a minute. Espera um minuto. Repeat. Wait a minute. Como dizer também, espere um segundo. Wait a second. Pratique esses linkinhos, vai deixar a sua pronúncia mais natural. Wait a. Então junta aqui, né? Tô juntando essas duas palavras. Bem comum no inglês, assim, informal. A gente fala um pouquinho mais rápido, vai juntando. Wait a. Wait a second. Espere um minuto. Wait a minute. Diz o Martin. Vamos continuar, mas deixa eu puxar essa foto aqui, que vai ser importante a gente ficar comparando aí o jornal com a foto. Second. Vamos diminuir também. Ok. Então, a grande sacada aí do Martin. Não, espera um minuto. Wait a minute. Eu conheço aquela cara. Aquela cara da foto, ele já viu em algum outro lugar. Eu conheço aquela cara. I know that face. O verbo conhecer. Know. Não diga know. Tem esse K aqui. O verbo conhecer ou saber, sem pronunciar o K. Know. Tem a mesma pronúncia de não em inglês, curiosamente. Não tem nada a ver uma palavra com a outra, mas a pronúncia é... Olha só como a escrita é tão diferente, mas a pronúncia é exatamente igual. Know. É não, know, ou o verbo saber, conhecer. Know. Eu conheço ou eu sei. I know. Eu conheço aquela face, aquela cara. I know that face. Nunca face, né? Facebook. Não. Cara, face, face. Não face e sim face. Vai repetindo palavra a palavra. Ela está no jornal. Ela, cara, né? Porém, não estou usando aqui ela, o she, porque não é ela, a Pam, por exemplo, uma mulher, uma menina. É ela, a cara, o rosto. Por isso, o pronome it. Ela está. It is, ali contraidinho, né? It's está no jornal. Ela está no jornal. It's in the newspaper. Pronúncia de jornal. Todo mundo fala errado aqui. News não tá certo. Não é news e sim news. Som do U longo, né? News. Newspaper. E aí o Martin pergunta, você tem ele? Tem ele? Ele e o jornal, ok? Por isso, mais uma vez aqui, não é he, né? Ele, he, e sim o jornal, it. Você o tem, poderíamos traduzir assim, você tem ele, você o tem. Do you have it? Esquece de botar o do em pergunta, né? Se for pergunta que não for com o verbo to be, com o verbo to be a gente inverte na pergunta, né? Mas se for outros verbos, nesse caso é o verbo ter, o verbo have, aí em pergunta põe o do. Do you have it? Você tem ele, o jornal? E a Pam, o que? O jornal de hoje? Today's paper? Paper é o mesmo que a abreviação de newspaper. Você também pode dizer somente paper. Também é papel, né? Papel, paper. E geralmente jornal a gente diz a forma completa, como está aqui. Newspaper. Dá para abreviar, às vezes, dizer somente paper. Jornal de hoje. Novamente aqui o possessivo com apóstrofo S, né? Hoje. Today. De hoje. Today's. Jornal de hoje.
Lembra para não cometer aquela gafe lá, né? Dizer ao contrário, papers today. Jornal, não é paper. Hoje, jornal de hoje, papers today. Ao contrário, today's paper. É o que ela pergunta. Esse é um verbo novo que a gente ainda não viu, né? Perguntar, ask. É o verbo tanto pedir quanto perguntar. É o mesmo verbo em inglês também. Ask. Mas o S porque é ela, né? Terceira pessoa. Não esquece sempre. No presente simples, a gente está vendo aqui, né? Nessa história. Essa história é de nível iniciante. É o nível 0, na verdade, dessa coleção aí de livros adaptados de acordo com os níveis aí. A coleção Penguin, que eu já comentei na outra aula. Esse é o nível mais básico que eles chamam, né? O nível 0, iniciante. Semana a semana, assim que a gente acabar essa história, semana que vem tem a parte 3, mas daí fechou, a gente vai subir um nível. Vai fazer um livro do nível 1, o básico, depois acabou aquele livro, a gente vai pro nível 2, o que você acha? Você vai progredindo aí comigo, não esquece de deixar nos comentários se você está acompanhando, se está ficando bem claro as explicações, se está sendo aí útil para você. O pessoal deixou um feedback bem positivo, né, sobre o primeiro vídeo, espero que você esteja gostando, e a gente, cada vez que terminar, vai fazer um nível acima, você vai aí melhorando seu nível. Aí praticamente a cada semana, a cada 2, 3 semanas a gente fecha um livro, começa outro, e a gente vai subindo. Beleza? Então a Pam perguntou, né? Pergunta. Asks Pam, o jornal de hoje? Today's paper? Sim, ele tá aqui. Ele, o jornal, né? It is, yes, it's here. Por quê? Why? Também é uma perguntinha muito importante. Você tem que memorizar quem, que, onde, quando, por quê, why. Perguntas chaves no inglês, vai sempre tomando suas notas aí, né? Why? Por quê? E aí, o Martin estava certo, né? Sim, aqui está ele. Aqui ele está. Aquela cara, aquele homem, também está no jornal. Ele diz assim, yes, aqui é o Martin, né? Here he is. Olhe para, look at, olhe para esta foto. Look at this picture, says Martin. Baixando aqui a foto também, para ficar na tela. Depois a gente também vai focar ali no que diz no jornal, mas só na próxima parte. Aí a Pam olha, Pam looks. Eu olho, I look. Tem o S, você olha, you look. A Pam olha, Pam looks at the photo in the newspaper. Será que é o mesmo homem? Vai ser revelado na próxima parte. Eu vou fazer a leitura novamente. Você fecha o olho, tenta aí ativar o modo ouvido e ver se você entende toda a história só na leitura. E a gente vai passar para a próxima parte. In the photo, the man is in front of Martin. You cannot see Martin behind the man's rucksack. Wait a minute, says Martin. I know that face. It's in the newspaper. Do you have it? Today's newspaper? Asks Pam. Yes, it's here. Why? Yes, here he is. Look at this picture, says Martin. Pam looks at the photo in the newspaper. Next. Vamos lá. Who's that? She asks. It says in the paper his name's Alan Rook, says Martin, and he works in a bank in London. But on Monday morning, yesterday morning, no Alan Rook. The people at the bank don't know where he is, and they say he has 100,000 pounds with him. The police are looking for him too. Ok.
Então agora eles estão focando ali na capa, na capa não, na folha ali, na reportagem do jornal, que fala deste gerente do banco. Depois a gente vai focar certinho nas palavra por palavra ali de que está escrito no jornal, mas é sobre isso que eles estão falando, então, e ela pergunta, quem é aquele? Aquela pessoa, aquele homem, né? Who's that? Quem é? Who is? Contraído, whose. Who's that? She asks. It says, eu traduzi aqui como aqui diz, mas na verdade ele diz, o jornal diz. Diz no jornal. It says in the paper, o nome dele, possessivo dele, his. Então o nome dele é, já sabemos o nome então, Alan Rook. Vamos fazer a leitura dessa frase. It says, lembra da pronúncia, né? Não é says, e sim says. It says in the paper, his name's Alan Rook, says Martin. Essa parte está tranquila, né? O nome dele é Alan Rook. Diz o Martin, foi isso que ele leu no jornal, e outra informação que tem no jornal é que ele trabalha em um banco em Londres. And he works in a bank in London. Pronúncia de Londres, London. E não London, London. Ambos os os ali tem som de London. And he works in a bank in London. Mas na segunda de manhã, lembra que hoje é terça, né? Então, ontem de manhã, o cara não apareceu no trabalho. O Alan Rook não estava no trabalho. But on Monday morning, antes do dia da semana, na segunda, na terça, on Monday. Lembra também do vídeo passado, se você quer ser mais específico e dizer que parte do dia, só acrescenta a palavra manhã, tarde ou noite. Nesse caso, segunda de manhã, Monday morning. Se fosse segunda de tarde, Monday afternoon. Só acrescente então a palavra dia, tarde ou noite depois do dia da semana para especificar se é segunda de manhã, segunda de tarde, segunda de noite, etc. Palavra ontem, se você ainda não sabe, primeiro repete, depois toma nota aí que é uma palavra importantíssima. Yesterday. Mesmo esquema, ontem de manhã, em português a gente tem uma preposição de manhã, de em inglês é direto, yesterday morning. Se fosse ontem de tarde, diretão. Yesterday afternoon. Mas ontem de manhã o cara não apareceu no trabalho. Yesterday morning, no Alan Rook. É interessante aqui como a gente traduz somente essa palavrinha aqui, no, como nada de. Né? Não aparece nada. Nothing. No Alan Rook. As pessoas no banco. The people at the bank. As pessoas no banco não sabem. Lembra que antes a gente viu este verbo know, não pronuncio o K, know. Eu traduzi como conhecer, eu conheço aquela cara, I know that face, mas também pode ser saber. As pessoas não sabem onde ele está. The people at the bank don't know where he is. Frase negativa, don't. Eles não sabem, don't know. Vou pegar o jornal aqui. E eles dizem, ou até poderia, acho que elas dizem, elas pessoas, né? And they say he has 100,000 pounds with him.
A moeda no Reino Unido é libras, né? Pounds. As libras esterlinas. Pounds. 100 em inglês. 100. Ou 100. Geralmente a gente usa aqui, ó. 100. A 100. 100 mil. Mil em inglês. Repete aí. 1000. Deixa no TH. 1000. 100 mil. 100,000. Ou e tem que botar o artigo. $100,000. Não, £100,000 com ele. Lembra da tabelinha? Não é he. Aqui a tradução é a mesma. Ele, mas ele não é he? Não. Com ele, depois de uma preposição no final da frase, depois de verbo, usa os pronomes oblíquos. Com ele, with him. Essa tabelinha, como eu falei lá do início, você tem que saber na ponta da língua. Tá aqui onde está aqui o him, né? Então, ele, mas quando for o objeto da frase. Him. Pronúncia, aqui a gente já viu essa palavra, mas eu não foquei também naquele som do TH. O TH tremidinho. Então, with. Primeiro som, we. We, e aí acrescento o TH. With. Botar a língua para fora. With. Tem que encostar, se você fazer o teste aqui, encostar a língua no dedo. With. Para fazer o som do TH certinho, tem que botar ele para fora. Se você não está com certeza, põe e faz o finger test, o teste do dedo. With. Tem que encostar a língua lá, senão você não está fazendo esse som correto. With. With him. O que dá a entender que esses $100 mil que está com ele são do banco. Então esse homem, o Alan Rook, que trabalha no banco, mas ontem não apareceu e está com 100 mil libras roubadas. Tá fugitivo, né? Acho que você sacou. Aqui, ó, interessante, muito importante, este que. Que em inglês, ele é bastante omitido. Esse que eu vou acrescentar na frase. Tá aqui. E tá correto usar. Se você preferir, pode sempre usar na sua fala, na sua escrita. E elas dizem que. And they say that. Mas é muito comum você omitir esse that. No livro, eles omitiram. O nativo é a lei do menor esforço. Uma palavra você pode, não precisa necessariamente dizer. O nativo, você, nativo de português, provavelmente vai cortar a palavra também na sua língua. Mas você pode usar aqui, né? Fica bem, fecha bem a estrutura com o português se você acrescentar. É o nosso que. And they say that. E elas dizem que. And they say that. E ele tem. Então não se confunda se às vezes o that tiver sumido aqui. Mas a ideia é essa. They say he has. Pode ir direto, mas eles dizem que. Alright? Também uma coisa importante sobre a palavra polícia. Em primeiro lugar é a pronúncia. Sílaba tônica é a segunda. Police. Police. E polícia, em inglês, é sempre uma palavra no plural. Não existe aqui com S, polícias, polices. Não existe. Essa palavra aqui, ela sempre vai ser sem o S. Mas veja que o verbo está conjugado como se fosse eles. Né? O are, a gente não diz, por exemplo, a polícia está, the police is. Polícia, em inglês, sempre é uma palavra plural. Então, por isso o verbo tem que estar de acordo com, né, a sua conjugação no plural. Se eu fosse dizer assim, ele sabe. He knows. Lembra que na terceira pessoa, te acrescento o S. Vamos lá, vamos fazer parte a parte aqui. Eu sei, tem o S aqui. Segundo, I know. Você sabe. You know. Ela sabe. She knows. Ele também, você sabe que tem que botar o S. He
knows. O jornal sabe. Né? Se for ele, o jornal, it knows. Mas a polícia, vamos dizer, a polícia sabe. The police know. Porque polícia não é no singular. No português é singular. A polícia sabe. Você não diz a polícia sabem. Mas em inglês você tem que entender como se fosse um eles aqui, né? Eles sabem. O verbo só muda com S na terceira pessoa do singular, mas para as outras pessoas, nós sabemos, we know, vocês sabem, you know, eles e elas sabem, they know, e a polícia, então, the police é o mesmo que eles em inglês, não confunda, né? Em português a gente diz a polícia está, não a polícia estão, mas em inglês você, né, diria, então, as polícia. As polícias estão. Sempre é uma palavra no plural, beleza? Vamos ler juntos aqui a frase toda. The police are looking for him too. A polícia está procurando. O verbo look, olhar, ing, lembra que é o ando, indo, então olhando, looking, mas ao acrescentar a preposição for, troca o sentido do verbo. Então, look for, ou nesse caso, no gerúndio, looking for é procurar, procurando. Vamos só tirar o ing aqui, tirar o for. Verbo, olhar. Verbo, procurar. Olhar, procurar. Olhar por alguma coisa, para alguma coisa no sentido que você está olhando, procurando. A gente usa a preposição for, troca o verbo procurar agora. Então, procurando, looking for. Então, procurando por ele, não é he, pronome oblíquo, aquele da coluna da direita, lá novamente, né? Him, esse mesmo aqui. Com ele, with him. Procurando por ele, for him, too. Também. E o que está escrito aqui no jornal é isso aqui que eu botei no quadrinho. Como é interessante a estrutura, né? Em português, gerente de banco de Londres ou gerente de banco londrino. Em inglês, gerente é a última palavra. Manager. Gerente de banco, bank manager. Isso não é manager bank, invertido, que aqui o banks é como um adjetivo, os adjetivos antes. Então, gerente bancário, então, vamos botar aqui, na verdade não é de banco, literalmente é bancário. Gerente bancário é um adjetivo, por isso vem antes do substantivo. Gerente de banco, bank manager. Gerente bancário londrino, mais um adjetivo, de Londres, vem no início. London Bank Manager. Gerente, manager. Gerente de banco, vai indo para trás. Bank Manager, gerente de banco londrino. London Bank Manager. E os 100 mil, 100,000 pounds. Palavra importante, ainda. Ainda desaparecidos. Outro vocabulário bom aí. Desaparecido, missing. Então, o dinheiro e o gerente estão desaparecidos ainda. Ainda, still. Desaparecido, missing. London Bank Manager and 100,000 pounds still missing. Hora de fazer a leitura mais uma vez e passar para a próxima parte. Who's that? She asks. It says in the paper his name's Alan Rook, says Martin, and he works in a bank in London. But on Monday morning, yesterday morning, no Alan Rook. The people at the bank don't know where he is, and they say he has 100,000 pounds with him. The police are looking for him too. Vamos para mais uma parte, quase no final aí. Temos mais duas partezinhas. Fechamos o vídeo de hoje. Vamos à leitura.
But is that the man in my photo? Asks Pam. He doesn't have a beard and he doesn't have any hair. Look at his ears. Look at his nose, says Martin. It's him. I know it is. Martin has an idea. He takes a pencil and starts to draw on the newspaper. What are you doing? Asks Pam. Pam é meio devagar, ela ainda não sacou. E ela tá perguntando, mas aquele é o homem na minha foto? Né? Na foto que ela tirou, que tá colorido, ele é o mesmo homem do jornal? But is that the man in my photo? Asks Pam. Aqui eu só quero ressaltar a estrutura de pergunta, né? Até vou tirar o must, mas só deixar a pergunta aqui, né? Para você ver bem como funciona a estrutura de pergunta com o verbo to be, que não usa o do. Antes a gente viu uma pergunta, né, com outro verbo, que era o verbo ter, o verbo have, onde se usa os auxiliares, do, does, mas com o verbo to be. Em português, vamos transformar aqui essa frase, que é uma pergunta. Aquele é o homem na minha foto? Vamos transformar numa afirmação. É só tirar aqui e trocar a pontuação. E a entonação. Aquele é o homem na minha foto. Em inglês não é tão simples assim. A frase afirmativa tem estrutura diferente da pergunta. Rapidamente diferente, né? Isso aqui é uma afirmação. Troquei de lugar. Se a Pam já tivesse resoluta aí. Aquele é o homem na minha foto, ela diria: That is the man in my photo. Para perguntar, is that? Troca a posição do to be. O to be vem para frente do that. Então é assim que você vai fazer uma pergunta com o verbo to be. Nesse caso aqui é o is, né? Invertendo. Não importa, não precisa necessariamente ser a primeira palavra da pergunta, né? Porque tem ainda o must. But. Mas a pergunta começa aqui, né? Is that? Afirmativo? That is. Pergunta? Is that? Então não esquece que além de trocar a entonação, e em inglês não é tão simples, né? De só trocar a entonação, você tem que trocar a estrutura aqui. Quando for pergunta, o is vem antes. Ok? Muito importante agora, voltando a outros verbos. Esquece o to be agora, o verbo é have. Verbo ter. Na forma negativa, você tem que usar o auxiliar. Nesse caso, o auxiliar é o does. Deixa eu separar. O que está escrito aqui é assim. Does not. Você pode falar separadinho. Vou grifar aqui. He does not have a beard. Ele não tem uma barba. Em inglês, sempre você tem que botar o artigo aqui. Em português eu acrescentei aqui o uma barba, mas a gente diria assim, né? Ele não tem barba. Mas não esquece, a gente usa, ele não tem uma barba, ele não tem um bigode. Esses casos, o artigo. Mas o mais importante é você entender como é que funciona uma frase negativa aqui. It does not have. Se a frase fosse afirmativa, ele tem, vamos tirar aqui a negação. Lembra que o verbo mudaria. Ele tem, he has. Ele não tem, he doesn't have. Aqui não está certo você usar o has. A gente usa o has somente em frases afirmativas. Então, ele tem, he has. Ele não tem, he doesn't have. Então, não erra aí. Usar o has, essa modificação do verbo. Vamos ver aqui rapidão neste bloco de notas aqui. E a estrutura das frases negativas, né? Para todas as pessoas aqui. Mas antes disso, vamos ver rapidão, só repassar. Novamente o afirmativo. Eu tenho, I have, você tem, you have, ele, ela tem, he, she, it has.
só muda o verbo na terceira pessoa, depois volta ao normal. Nós temos we have, vocês têm, you have, eles têm ou elas têm, they have. Mas você vai usar só essa variação do verbo, que não é have e sim has na terceira pessoa do singular para he, she, it, em frases positivas, afirmativas, porque na pergunta é sempre igual aqui. O verbo não vai mudar na forma negativa, é sempre have. O que vai mudar é o auxiliar, vai ser nesse caso diferente para he, she, it. Então, eu não tenho, para todas as pessoas a gente usa na frase negativa o don't. Eu não tenho, I don't have. Você não tem, you don't have. Ele, ela não tem, ele não tem, he doesn't have. Ela não tem, she doesn't have. Ou isto não tem, it doesn't have. Depois também volto ao auxiliar do. Nesse caso, don't, né? É o do mais o not, don't. Nós não temos, we don't have. Vocês não têm, you don't have. Eles, elas não têm, they don't have. Na frase negativa, só troca então para o he, she, it o auxiliar. Mas o verbo não troca. Como você já está expressando terceira pessoa, já está modificando aqui o auxiliar para a terceira pessoa, o verbo não faz esse mesmo papel. Não faz duas vezes aqui e aqui mostrando que é terceira pessoa, porque você tem um auxiliar que já está claro que é terceira pessoa do singular. Então não esqueça esse detalhe. Dizer aqui he doesn't has não está certo. He doesn't have. E também estaria errado usar o don't aqui, né? He don't have. Nope. He doesn't have. Ele não tem uma barba. He doesn't have a beard. E ele não tem nenhum cabelo. Any hair. He doesn't have a beard and he doesn't have any hair. Isto o cara da foto do jornal, né? Não, mas não é o mesmo cara. Vamos comparar aqui as fotos, né? Na verdade, o cara da foto colorida ali, que foi que a Pam tirou no domingo, o cara tem uma barbinha meio rala, mas tem uma barba, né? Depois até a gente vai ter uma descrição um pouquinho mais específica sobre a barba dele, mas sim, na foto colorida ele tem uma barbinha ali de uns 2 dias, já na foto do jornal. E também, né, ele é careca no jornal. Bom, mas ele tá de... Por que será que ele tá de boné? Bom, não precisa ser nenhum Sherlock Holmes aí, mas o Martin é um Sherlock Holmes aí, mano. Ora. E aí ele fala pra Pam, não, olha as orelhas são iguais. Orelhas em inglês, ears. Olha as orelhas dele. Look at his ears. Olhe o nariz dele. Look at his nose, says Martin. É ele. It's him. Nesse caso, novamente, não é he, né? It's he. It's him. Eu sei que é. I know it is. Novamente temos o que, entre aspas, porque foi omitido na frase em inglês, mas você pode acrescentar. Muitas vezes a gente diz em inglês, o nativo também diz I know that. Eu sei que, I know that it is, mas pode ser omitido e geralmente é. Vou deixar aqui entre parênteses, mas não está sendo dito no livro. Aí o Martin tem uma ideia. Martin has an idea. Ele pega, o verbo pegar, take. Ele pega, põe o S, né? He takes. Ele pega um lápis e começa a desenhar. Bastante verbos aqui. O verbo pegar, take, começar, start. Também com S. Ele começa e starts. A desenhar. Quando você tiver 2 verbos em sequência, começar a fazer alguma coisa, começar a dormir, começar a trabalhar, nesse caso aqui, começar a desenhar, draw, pronúncia, desenhar, draw,
você vai usar aqui o to entre os dois verbos. Então, como eu falei, começar a dormir, starts to sleep. Começa a trabalhar, starts to work. Começa a desenhar, starts to draw no jornal. Mas aqui on, que é em cima, né? Em cima da folha que ele começa a desenhar, por isso a proposição on. Não dentro do jornal, mas on, em cima da página on the newspaper. Martin has an idea. He takes a pencil and starts to draw on the newspaper. Finalizando essa parte com a pergunta da Pen. O que você tá fazendo? What are you doing? Asks Pam. Não confunda essas duas perguntas, né? Esta que está no material e você está fazendo. Lembra? O ando, indo, fazendo, põe o NG, o verbo fazer, do, fazendo, doing, com a pergunta, bem comum para perguntar profissão. O que você faz? What do you do? Essa pergunta é o que você faz. Geralmente implica que você está perguntando a profissão de alguém, o que você faz da vida. What do you do? Pode perguntar para alguém. Hi, what do you do? Claro, depois que você conhecer alguém, você pergunta o que ela faz, o que você faz. What do you do? Não confunda com agora, o que você está fazendo agora, o que você está fazendo no gerúndio com ing. What are you doing? Foi o que perguntou a Pam. Alright. Fecha o olho, vamos fazer a leitura, só aí de ouvido você. But is that the man in my photo? Asks Pam. He doesn't have a beard and he doesn't have any hair. Look at his ears. Look at his nose, says Martin. It's him. I know it is. Martin has an idea. He takes a pencil and starts to draw on the newspaper. What are you doing? Asks Pam. Parte final. Saiu a diagramação um pouquinho. Vamos lá para finalmente a última parte. Preparado? Bora! Look, says Martin. I'm putting dark glasses and a 2-day beard on the man in this photo. Now I'm drawing a hat on his head. See? Now look at the two pictures. You're right, says Pam. It's him. It's Alan Rook. Come on, says Martin. Let's take these pictures to the police. Estamos aí, né? Aqui o Martin já desenhou, que essa parte é isso que ele estava fazendo, né? Desenhando no jornal. Ele botou o chapéu na foto do jornal, botou uma barbinha de 2 dias. Isso vai ter uma estrutura interessante aqui. Barba de 2 dias. A 2-day beard. Uma barba ralinha ainda, né? De 2 dias. Bom, já vamos falar disso, mas primeiro, pronúncia, lembra? Não é o longo, né? Look, e sim, look, says Martin. Eu estou pondo, colocando, botando, aqui é o verbo put. Não é put, e sim put. Mas o ing, putting. Pondo, colocando, eu estou pondo óculos escuros, né? Foi o que ele desenhou. Ele está pondo óculos escuros na imagem do jornal. I'm putting dark glasses. Escuro em inglês, dark. Óculos, glasses. Glasses. I'm putting dark glasses and a 2-day beard on the man in this photo. Ok, tradução está na tela que você pode acompanhar. Eu quero pegar somente isso aqui e explicar uma coisa muito importante que a gente chama de expressões numéricas, number expressions. Talvez você tenha observado, não sei, um olho bem atento pode estar se perguntando: é uma barba de 2 dias? Então por que não tem o S aqui? Tá errado, tem um erro no material, teacher. Faltou o S, 2 dias, 2 days.
Sim, é 2 days, mas nesse caso sem o S. Tá errado botar o S. Por quê? Barba. Beard. Vamos adjetivar, vamos qualificar aí a barba. O que a gente pode falar? Ah, uma barba curta, né? Uma barba de 2 dias, uma barba short. Certo? Lembra então, o adjetivo ele vem sempre antes do adjetivo. Me acompanha, você vai ver onde é que eu tô indo e talvez ainda não esteja claro porque que eu tô falando disso. Vamos dizer que a barba é bonita. Beautiful beard. Posso falar qualquer qualidade aqui. O que mais eu posso dizer da barba? Preta. Black beard. Qualquer coisa que eu escrever aqui qualificando a barba preta, barba curta, barba bonita, vai vir antes, né, do adjetivo. Lembra, os adjetivos sempre são antes do substantivo. É invertido, é preta barba, curta barba em inglês. Nunca diga beard black, barba preta, beard black. Nunca, o adjetivo sempre antes. Isso a gente já falou, você provavelmente está com uma imagem bem clara e entendeu isso. Mas agora, vamos botar um outro adjetivo aqui. Trocar o black, o preto, por de 2 dias. Isso também é um adjetivo. Nesta frase, uma barba de 2 dias, aqui é o uma, né? Uma barba de 2 dias, esta informação é um adjetivo, certo? Vem antes ali, está qualificando a barba. E outra coisa que talvez você já lembre de cara, espero que sim, mas também não é tão óbvio aqui, é o quê? Os adjetivos, vamos voltar de novo aqui para barba curta, short beard. Os adjetivos em inglês, eles não têm plural. Então, se fosse barbas aqui no plural, sim, o substantivo tem plural, barbas. Barbas curtas, o adjetivo fica igual. O adjetivo nunca vai o S. Então, só vai o S se for plural no substantivo. Barba no singular, curta, short beard. Barbas curtas, short beards. Barbas bonitas, você não vai dizer beautiful beard. Chega a doer um pouquinho no ouvido aqui. O adjetivo nunca vai o S. Ele não muda, ele fica igual. Vai, se for plural, claro, põe o S no substantivo, barbas. Mas o substantivo não tem plural, ele fica igual. Por isso, este adjetivo não pode botar S. Vai ter que vir no singular assim mesmo. A 2-day beard. Uma barba de 2 dias. A 2-day beard. Então, se você quer dizer aí um apartamento de 2 quartos, vamos lá, apartment. Ou de 3 quartos, né? A gente antes era de 2 dias, vamos pegar um número diferente, de 3 quartos. 3. Quarto, room. Você vai botar essa informação antes do substantivo, desculpa, o substantivo apartamento. Espero que a minha câmera não esteja em cima. Aí, agora fica perfeito. Olha só. Então, vamos novamente adjetivar o apartamento. Vamos dizer apartamento grande. Big apartment. Apartamento novo. New apartment. Apartamento de 3 quartos. 3-room apartment. Como essa parte aqui que vem antes do apartamento está qualificando, está adjetivando, é um adjetivo. Apesar de ser 2 palavras, ter um número, 3-room. Por isso, apartamento de 3 quartos você não vai botar o S, está errado. Vai sem o S. 3-room apartment. Essa dica vale o like, né? Se você ainda não deixou, já estamos aí no finalzinho do vídeo. Se ainda não deixou o like, essa é muito importante, é um erro bem comum. Tá errado, não põe o S, nesse caso adjetivando. Poderia dizer diferente? Meu apartamento tem 3 quartos. Nesse caso vai ficar como? Meu apartamento tem 3 quartos. Normal, vai plural sim. Aqui vai o S. O apartamento tem 3 quartos. Perfeito. My apartment has 3 rooms. Agora, se você vai dizer eu tenho um apartamento de 3 quartos, é só uma questão de estrutura aqui. Se eu vou modificar e dizer eu tenho um apartamento.
Sério? Sim. I have an apartment. É grande? Quantos quartos? Eu tenho um apartamento de 3 quartos. I have a 3-room apartment. Nesse caso, se você organizar essa ideia assim, não vai o S, apesar de serem 3 quartos, 3-room apartment. Alright, vou tirar toda essa informação, voltar aqui pro foco, tá? Barba de 2 dias. Voltei demais. A barba de 2 dias, a 2-day beard. Foi o que o Martin fez, tá ali a foto, né? Botou uma barba de 2 dias, botou uns óculos escuros, dark glasses. E é o mesmo cara. Quem diria? E agora? Ele ainda não tinha posto o chapéu, né? Tá aqui. Agora eu estou desenhando. Now I'm drawing a hat on his head. Tá desenhando, né? Eu estou desenhando um chapéu na cabeça dele. Cabeça, head. On his head. Vê? Se. Agora olha para as duas fotos. Sorry, guys. Vamos lá. See? Now look at the 2 pictures. Pam concorda. You're right. Você está certo. You're right, says Pam. It's him. It's Alan Rook. Come on, says Martin. Vamos levar estas fotos. Lembra que a gente viu o verbo take como pegar? Também pode ser levar algo para algum lugar. Take. Nesse caso, vamos levar estas fotos para a polícia. Let's take these pictures to the police. Tá aí o homem desaparecido com a grana do banco. É o Alan Rook, o cara que lá no início da história parou na frente do Martin na última foto do filme, The Last Photo, e deu toda esta história aí. Semana que vem você vai ver como termina a história. Esse é o final da parte 2. Então, em vez de fazer aqui a leitura somente da última parte, eu vou fazer a leitura do texto todo, beleza? E aí você também quer treinar o ouvido? Tenta aí entender somente no ouvido sem ler, ou depois, primeiro sem ouvido, volta um pouquinho o vídeo e aí depois lê junto comigo e a gente encerra o vídeo de hoje. 3 days later, on Tuesday, Pam has her photos from the shop. Look at these, she says to Martin. They're the photos of us in Cambridge. Oh, these are all very good, says Martin. But not this last one, says Pam. Look, it's that man with the rucksack. In the photo, the man is in front of Martin. You cannot see Martin behind the man's rucksack. Wait a minute, says Martin. I know that face. It's in the newspaper. Do you have it? Today's newspaper? Asks Pam. Yes, it's here. Why? Yes, here he is. Look at this picture, says Martin. Pam looks at the photo in the newspaper. Who's that? She asks. It says in the paper his name is Alan Rook, says Martin. And he works in a bank in London. But on Monday morning, yesterday morning, no Alan Rook. The people at the bank don't know where he is. And they say he has 100,000 pounds with him. The police are looking for him too. But is that the man in my photo? Asks Pam. He doesn't have a beard and he doesn't have any hair. Look at his ears. Look at his nose, says Martin. It's him. I know it is. Martin has an idea. He takes a pencil and starts to draw on the newspaper. What are you doing? Asks Pam. Look, says Martin.
I'm putting dark glasses and a 2-day beard on the man in this photo. Now I'm drawing a hat on his head. See? Now look at the 2 pictures. You're right, says Pam. It's him. It's Alan Rook. Come on, says Martin. Let's take these pictures to the police. End of part 2, esse é o final da parte 2. Deixa o like se você curtiu. Esta é The Last Photo Book. O livro The Last Photo foi a parte 2. Semana que vem a gente tem a última parte aí. Vamos ver o que vai acontecer com estas pessoas, esses personagens. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve no canal. Vídeo novo toda segunda, 11 da manhã. See you next time. Bye bye.